Olá, pessoal. Eu sou o professor Gilberto. Estou aqui hoje para analisarmos juntos mais uma atitude da deputada federal Grace Elias, a deputada aqui da nossa cidade de Patrocínio, com relação à sua participação, seu trabalho no Parlamento Brasileiro, onde ela não trabalha voltada para atender os interesses da classe trabalhadora, mas sim para defender os interesses das elites e dos grandes milionários do nosso país. No último dia 30 de outubro, os deputados, juntamente com ela também, evidentemente, a deputada Grace Elias, rejeitaram a taxação sobre as grandes fortunas. Então, os deputados brasileiros, juntamente com a deputada Grace Elias, aqui de Patrocínio, votam favorável aos grandes milionários em detrimento das necessidades da classe trabalhadora. A deputada votou contra uma emenda que propunha a criação de um imposto sobre as grandes fortunas. De acordo com a emenda, grande fortuna é um conjunto de bens e direitos de qualquer natureza, no Brasil e no exterior, que exceda 10 milhões de reais. A taxação seria feita com avaliação programada para janeiro de cada ano. A taxação seria a seguinte: 0,5% para as fortunas entre 10 milhões de reais e 40 milhões de reais. Todo mês de janeiro, então, seria avaliado a fortuna das pessoas e caso tivesse aí entre 10 milhões e 40 milhões, seria cobrado o equivalente, seria taxado o equivalente a 0,5%. 1% seria a taxação para as fortunas avaliadas entre 40 milhões de reais e 80 milhões de reais. E para as fortunas acima de 80 milhões de reais, a taxação seria de 1,5%. Agora vejamos, vamos fazer uma comparação com o imposto de renda. Hoje, nós trabalhadores pagamos mais impostos do que esses milionários. Nós temos hoje um salário mínimo de R$ 1.412. Multiplicando por dois salários mínimos, então, R$ 2.824. A taxação do imposto de renda começa em R$ 2.259,21, ou seja, menos que 2 salários mínimos. Quem recebe mensalmente um salário inferior a 2 salários mínimos paga 7,5% de imposto de renda. E a deputada Grace Elias não aprovou que um milionário que tem entre 10 e 40 milhões de reais pague um imposto de 0,5%. Mas o trabalhador que ganha menos de 2 salários mínimos pode e deve, é obrigado a pagar 7,5%. Seguindo aí essa faixa de cobrança de imposto de renda, quem recebe entre 2.826, ou seja, 2 salários mínimos, até R$ 3.751,05, tem uma tributação correspondente a 15%. Entre R$ 3.751 e R$ 4.664, o imposto cobrado sobre o trabalhador é de 22,5% e 27,5% sobre o salário de R$ 4.664 ou mais. Então, o que a gente observa é que os nossos deputados, em especial a nossa deputada Grace Elias, vota contra a classe trabalhadora. Trabalha contra aqueles que a colocou lá naquele lugar, no Parlamento Brasileiro. Ela legisla contra a classe trabalhadora em favor dos milionários do nosso país. Enfim, quem recebe mensalmente um pagamento para seu trabalho inferior a 2 salários mínimos pagam imposto. Quem tem mais de 10 milhões como fortuna não paga um mísero imposto de 0,5% sobre a sua fortuna. Isso é um absurdo o que a deputada federal Grace Elias fez. Ela não faz nada, melhor dizendo, para a classe trabalhadora e faz tudo para a elite, para os milionários do nosso país. Mas, de qualquer maneira, saberemos que criar esse imposto para os milionários e retirar a cobrança do imposto de renda da classe trabalhadora não resolverá os problemas de nossa classe.
Isso seria o mínimo que os deputados, no caso também a deputada Grace Elias, aqui de Patrocínio, teria que fazer, o mínimo. Mas nós precisamos de mais, a classe trabalhadora precisa de muito mais. E, num primeiro momento, duas coisas, dois exemplos aqui para começarmos a refletir sobre. Precisamos que a carga horária, jornada de trabalho semanal diminua, seja de 36 horas, para que o trabalhador possa ter condições de lazer, caso o salário permita. O trabalhador precisa de descanso. E com essa diminuição da jornada de trabalho semanal, com certeza, novos postos de emprego serão gerados. Pessoas que estão, trabalhadores que estão desempregados, terão condições de conseguir o seu trabalho. Além disso, precisamos receber o salário mínimo do DIEESE, que é um cálculo que é feito desde a criação do salário mínimo e que, se ele não tivesse sido defasado desde a sua criação, hoje seria de R$ 6.912,69. O nosso salário mínimo hoje, de 1.412, é muito, mas muito inferior ao que deveria ser R$ 6.912. Então, deputada Grace Elias e outros, não votem contra a classe trabalhadora. Defendam a diminuição da jornada de trabalho, das horas durante a semana, para que o trabalhador possa descansar, para que novos empregos sejam gerados. Defenda que nós tenhamos direito de receber o salário mínimo estipulado pelo DIEESE, que é de R$ 6.912. Contudo, sabemos que pouco a Grace Elias e os demais deputados farão para a nossa classe. Por isso, a nossa única saída é nos organizarmos enquanto classe, construirmos um partido revolucionário para que possamos, então, conseguir derrotar estes que estão nos atacando e construirmos, então, uma sociedade justa e igualitária para que todos os trabalhadores possam viver dignamente. Por isso, convido a todos vocês para que juntos possamos construir esse partido revolucionário. Proponho que construamos o PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado.